texto tem me incomodado esses dias, me chamado a atenção. Eu tenho estado apaixonado nessa relação com o texto. Nós poderíamos ler o livro inteiro para aproveitar e dar a oportunidade àqueles que nunca leram um livro todo da Bíblia, apenas até o 15. Se Deus der graças, irmãos estiverem animados, a gente lê logo o livro todo para chegar em casa amanhã tirando onda no trabalho e dizer: ontem eu li o livro inteiro da Bíblia. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Versículo 15. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Diga comigo: pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Obrigado, Senhor. Essa é a tua palavra e nós reverenciamos a tua palavra. Fala conosco, Deus. Aplica a tua palavra à nossa alma e aos nossos corações. E nós daremos a ti honra, glória e louvor para sempre. Amém. No teu lugar, se for possível. Não se mexa. Que aí? Quero ser breve para não perder a tua atenção. Mas nesse texto, nós não temos milagres de cura. Nós não temos um paralítico andando. Não temos uma coluna sendo restaurada. Nós não temos olhos sendo restituídos. Mas eu vejo pelo menos 2 milagres nesses versículos que lemos. Eu quero compartilhar contigo hoje esses milagres que enchem a minha alma de alegria. O texto tem 3 personagens, pelo menos 3 personagens principais.
Paulo, Filemão e Onésimo. Quais são? Paulo, Filemão e Onésimo. Quais são os três? Paulo, Filemão e Onésimo. Você não pode esquecer isso mais. O primeiro deles, eu quero pensar contigo, é Onésimo. Porque a razão do apóstolo Paulo estar escrevendo a Filemão, seu amado irmão em Cristo, um mestre, um amado da igreja de Colossos, está no rapaz, Onésimo. Paulo está escrevendo para devolver a Filemão o Onésimo. E hoje eu me vi pensando no Onésimo, porque provavelmente Onésimo era filho de escravos. Provavelmente, me permita conjecturar isso. Se torna escravo, Filemão é o dono dele. Mas eu me vi pensando no Onésimo, que o apóstolo Paulo diz: você, filho, era considerado inútil. Que palavra forte! E para o apóstolo Paulo continuar usando o mesmo termo, quando escreve a Filemão, ele diz: Filemão, esse garoto, esse rapaz, ele sempre foi considerado inútil para você. E eu fiquei pensando no garoto que cresce sendo chamado de inútil. Um garoto que foi criado numa relação difícil, que muito provavelmente já ouvia dos pais: você é um inútil, você não serve para nada, você é um mero escravo, você é inútil. Esse garoto cresce, se torna um escravo, e ele só ouve isso: você é um inútil. Inútil. Irmãos, o que é uma pessoa inútil? O que significa ser uma pessoa inútil? Sabe, essa inutilidade de Onésimo faz com que ele se torne um escravo, mas não apenas isso, ele se torne uma pessoa ruim por dentro. E hoje à tarde, enquanto eu pensava, eu pude associar alguns que eu conheci e outros que eu ouço falar, de que porque foram tratados desde cedo como inúteis, assimilam isso, encarnam isso, e suas vidas passam a ser reflexo não de uma verdade, mas de um conceito, um preconceito, de um estigma colocado sobre essa pessoa. Onésimo não apenas se torna um escravo, mas ele se torna um escravo ruim. Sim, porque o texto vai dizer para nós que Onésimo ele dá prejuízo a Filemão. Por que Onésimo acaba dando prejuízo? Porque quando uma pessoa assimila o conceito de que ela é inútil, o próximo passo é achar que não tem nada a perder. E o diabo, ele consegue, depois de rotular alguém como um inútil, dizer para essa pessoa: você já é um perdido mesmo. Você não tem jeito. Você é um inútil. Quando faz uma pequena coisa errada em casa, inútil. Quando comete um deslize, por menor que seja, inútil.
parece uma palavra que martela a sua cabeça durante toda a sua vida. Você é um inútil. Quem cresce assim tem uma porta aberta para se lançar em caminhos tortuosos. E a vida de Onésimo não foi diferente. O relato diz para nós que ele deu algum prejuízo a Filemão. Provavelmente roubou o patrão, roubou o seu senhor, fugiu. Além de roubar, fugiu. Porque é exatamente assim. As pessoas que não conseguem se realizarem como pessoas, que não conseguem se firmarem enquanto pessoas, elas acabam encontrando o caminho mais fácil para tentarem chamar a atenção e realizarem seus próprios sonhos e desejos. A delinquência, ela é uma porta para a autoafirmação de muitas pessoas, porque não tiveram daqueles que deveriam dar o respeito, o carinho, o incentivo, o treinamento, a criação que deveriam, mas foram rotuladas como Onésimo. Inútil, inútil, inútil. Você já está enjoado de me ouvir falar? Tem 5 minutos que eu estou falando e você já não está aguentando mais me ouvir falar inútil. Mas Onésimo ouviu isso a vida inteira. Você vai me ouvir pelo menos mais uns 10 minutos. Inútil, inútil, inútil. Onésimo rouba, foge, vai embora. Inútil. Provavelmente cometeu mais alguns erros na frente e vai parar numa cadeia. Você conhece histórias assim? Eu conheço. Mas quando ele chega na cadeia, ele encontra um outro preso que está preso não por se achar ou se considerar um inútil, mas porque as pessoas achavam ele uma ameaça. E Paulo está lá na cadeia. Paulo se torna o mestre espiritual de Onésimo e discipula Onésimo. Paulo trata esse rapaz. Eu posso imaginar, ouvindo a galera do Degás, o pessoal da área de segurança, quando eles dizem para mim: pastor, tem uma galerinha que não tem jeito. Não tem jeito. Tem uma turminha aí que não tem jeito. Eu imagino o pessoal do Degás ou do sistema penitenciário, quando Onésimo chega, eles dizem: esse cara aí é o problema. Não tem jeito não. Não tem jeito. Porque nem Onésimo acreditava que ele pudesse ter jeito. E quem acha que não tem jeito para a sua vida, não tem mais nada a perder. Daí para frente, qualquer coisa vale. Tem muita gente hoje que vive assim. Dizem: pastor, eu não tenho nada a perder. Nada a perder. A minha vida não faz sentido mais. Eu sou inútil. Inútil. Mas sabe, Onésimo encontra na cadeia o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Onésimo encontra numa cela a verdade que tem o poder de libertar as pessoas. Onésimo encontra numa cela de uma cadeia a verdade que tem o poder de transformar a alma do ser humano. O apóstolo Paulo fez um trabalho com esse rapaz, e depois de algum tempo, a Bíblia não traz os detalhes, mas depois de algum tempo, o testemunho do apóstolo Paulo em relação a esse garoto, em relação a esse rapaz, é um só.
filho, eu te escrevo hoje e eu te recomendo um garoto chamado Onésimo. Antes esse rapaz era inútil para você, mas agora o Senhor Jesus mudou a vida desse menino e ele agora é muito útil para você e para mim. Em outras palavras, ele agora está transformado e ele não é útil só para mim ou para você, mas ele agora se torna uma pessoa completamente diferente, porque a graça do Senhor Jesus, o Evangelho, que é o poder de Deus, o alcançou e o transformou, e o que era inútil agora é muito útil. Então diga comigo: Deus tem poder. Não, diga: Deus tem poder para transformar a inutilidade em superutilidade. Olhe para o lado, diga para quem está perto de você: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Diga para ele: você não, Onésimo. Diga para ele: Onésimo era inútil, mas se transformou em alguém muito útil pelo poder do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Esse é o primeiro milagre que esse texto mostra para nós: a transformação de uma pessoa. E hoje, talvez eu tenha aqui alguém que desde muito cedo é rotulado, e quem sabe você cresceu ouvindo alguma coisa do tipo: você é inútil. Quem sabe não é essa palavra, mas uma do tipo: você é muito burrinho. Cara, você não presta para nada. Às vezes quem fala não tem ideia do que está falando. Não sabe fazer nada. Você não sabe fazer nada. Você não serve para nada. Você é inútil. Mas hoje eu quero te dizer, em primeiro lugar, que Jesus é poderoso para transformar inutilidade em superutilidade. Jesus é especialista em transformar pessoas que todo mundo rejeita. Jesus é especialista de transformar vasos que as pessoas jogaram fora em vasos de muita utilidade. Ele é poderoso para transformar gente que ninguém quer mais e que as pessoas consideram como nada. Ele é poderoso para pegar situações que as pessoas acham que são casos perdidos e transformarem em pessoas, em situações, em casos tremendos e maravilhosos para a honra e glória do nome poderoso dele, porque ele existe para fazer milagres e a especialidade do Senhor é transformar vidas. Eu lembro de Judas, e Judas tinha mais ou menos o mesmo problema. Judas tinha uma questão difícil na sua vida, e ele tinha algo que eu chamo da síndrome de Judas. Judas, ele não conseguia se firmar. Mesmo estando com Jesus, ele tinha problemas. E Judas precisava roubar para se sentir bem. Roubava de Jesus, veja só. Judas roubava do próprio Senhor. E Jesus um dia olhou para ele, tentando fazer com que Judas mudasse a rota. Judas não conseguiu isso. E a primeira coisa que eu quero te dizer, junto com o testemunho de Onésimo, é que a restauração, ela depende não do Senhor Jesus, mas ela depende de alguém que ouve a palavra e crê que é possível ser transformado de problema em milagre, de difícil em muito fácil, de inútil em muito útil. E é isso que o Senhor tem feito ao longo dos tempos. Se Ele fez comigo, Ele faz contigo também. Se Ele transformou a minha vida, Ele transforma a tua. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já andaram pelos caminhos de Onésimo e hoje são pessoas úteis no reino, na obra, na família, na casa de Deus, e estão aqui hoje? Podem levantar a sua mão e adorar a Deus, porque o Senhor te encontrou. Quantos aqui são testemunhas de que Deus é poderoso para fazer milagres? Levante a tua mão, adore ao Senhor. Se puder,
você isso, mas o Senhor muda. Ele pode mudar. O segundo milagre que eu vejo nesse texto é o milagre do Filemão. Porque, por outro lado, e a gente olha um em cada aspecto, pelo lado de Filemão, o que representa para Filemão, Onésimo? Um investimento, um projeto. Filemão é um investidor, ele tem propriedade, porque o escravo, claro, salvo as devidas proporções, hoje nós tratamos desse assunto com uma diferença muito grande, mas naquela época o escravo era uma propriedade, um investimento. Filemão fez um investimento no Onésimo e de repente o Onésimo dá prejuízo e vai embora. O projeto se vai, o projeto escapa pelas mãos, se perde. E eu fico imaginando Filemão em casa, pensando no prejuízo. Sim, porque perder o escravo era um prejuízo. Filemão passa tempos, talvez anos, falando do prejuízo chamado Onésimo, falando daquele que foi embora, que fugiu, um investimento que foi frustrado. Investi e não deu certo, foi frustrado, perdi. Filemão vive assim. E eu olho para Filemão com esse sentimento da frustração, de ter uma experiência de prejuízo. Para Filemão, Onésimo é um prejuízo. Onésimo desapareceu, foi embora. Mas sabe, Filemão é um servo do Altíssimo. E eu não vejo coincidências nesse texto, porque o projeto frustrado de Filemão vai parar com o apóstolo Paulo dentro de uma cadeia. Que coincidência! Não existe coincidência. Existe o agir de Deus. Porque enquanto nós reputamos como prejuízo algumas coisas, enquanto nós consideramos algumas coisas como perdas e prejuízos, na verdade nós não sabemos o que está acontecendo. Nós reputamos como prejuízo, mas o Eterno está trabalhando. E nós não sabemos por que caminhos o Eterno trabalha, por que caminhos o Senhor faz as suas coisas, por que caminhos o Senhor anda. E enquanto Filemão considera e contabiliza o prejuízo, Onésimo vai parar numa cadeia e está sendo tratado pelo apóstolo Paulo. E aí eu pergunto para você, para Filemão, o que significava Onésimo? Me diga, por favor. Para Filemão, o que era o Onésimo? Um escravo, um prejuízo, apenas um escravo. Filemão tem um investimento frustrado. Mas sabe, enquanto Filemão considera como perda ou frustração, enquanto Filemão considera como uma experiência negativa, Deus está trabalhando em favor de Filemão. Eu amo ler isso porque o apóstolo Paulo, no versículo 15, ele faz uma declaração para nós. E ele diz: meu amado Filemão, quem sabe, eu me apaixonei por esse versículo, quem sabe Onésimo não esteve longe de ti por algum tempo, quem sabe Onésimo não foi retirado de ti, separado de você por algum tempo, para que agora ele pudesse ser devolvido para você, para a vida toda. Então eu quero que você repita isso comigo, porque eu amei esse versículo. Diga assim: pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo. Diga assim: aparente prejuízo. Diga assim: aparente prejuízo. Diga assim: por algum tempo. Diga mais uma vez: aparente prejuízo. Agora diga com mais força: diga: meu Deus, Ele é especialista em transformar aparentes prejuízos
E agora ele volta como um grande lucro para a glória de Deus. Ele agora volta, vamos pensar apenas no Onésimo, ele agora volta a um ser muito diferente. Ele agora volta com um upgrade. Ele agora volta turbinado. Ele agora não é um simples escravo, mas ele agora é um irmão. Ele agora é alguém que está transformado. Ele agora não é mais um inútil. E por favor, Filemão, nunca mais chame esse projeto de inútil. Nunca mais chame Onésimo de uma pessoa inútil, porque agora ele é muito útil para você e para mim, porque Deus é poderoso para transformar aparentes prejuízos em grandes lucros. E aí eu falei isso semana passada, e eu lembrei de uma experiência tremenda, maravilhosa. Eu lembrei de alguém que nós conhecemos bem, o próprio apóstolo Paulo. Quando Ananias ouve falar que o apóstolo Paulo está na sua cidade, Ananias diz: não quero nem saber dessa pessoa, eu não quero ouvir falar desse homem. Tudo que eu já ouvi dele é que ele é um perseguidor, ele é um carrasco, ele é terrível, ele vem aqui para prender as pessoas. Não quero ouvir falar desse homem. Aí Deus diz para ele: calma aí, calma aí, porque você vai e vai falar com ele. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Ananias vê Paulo como uma grande ameaça, um problema, mas Deus vê Paulo como um grande aliado. Deus tem o poder de transformar aquilo que nós entendemos como um prejuízo, um problema, em grandes soluções. Mas eu lembrei de um outro texto, e esse me apaixona toda vez que eu leio. Gênesis capítulo 37, a história você já conhece muito bem. Gênesis 37 é a história do José. Então me ajude a pregar, para eu não confundir, eu sempre erro os nomes. Gênesis é a história de José. O nome do seu pai imaginei que você soubesse o nome do pai dele. Mas o nome do pai de José é Jacó. Amém, amados? Então o nome do pai de José era Jacó. Isso, quando eu trocava você me ajuda. José é o filho menor de Jacó, o filho de Raquel, o projeto mais aguardado e esperado por Jacó. José é o bichinho de pelúcias. José é o queridinho do Jacó. José é um projeto aguardado, é aquilo que Jacó mais ama. Jacó deu uma roupinha bonita para José, Jacó tratava ele com todo carinho. José era o filhinho querido, o projeto querido do Jacó. E um dia seus irmãos têm ciúme, têm inveja dele e planejam matá-lo. A história você conhece. E aí pegam o José: vamos matar, mata, não mata, mata, não mata. Não, joga ele no poço, deixa no poço, não deixa, o irmão vem. Não, vamos fazer o seguinte: vende esse garoto. Venderam para uma caravana que estava passando. Pegaram a roupa de José, a túnica dele, que era uma túnica bonita que o pai havia dado, uma túnica colorida que o pai deu para ele. Sujaram aquela túnica de sangue. Mataram o animal, sujaram a túnica toda de sangue. E aí levaram para o Jacó e apresentaram para o Jacó. E olha o que diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 37, versículo 32 em diante. Você está comigo? Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí, será que é a túnica do seu filho? Jacó, quando pega, reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Aí eu te faço uma pergunta: a túnica é de José, sim ou não? Sim. Você está comigo? A túnica é de José, sim ou não? Sim. O sangue é de José, sim ou não? Não. José está morto, sim ou não? Não. 34, então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas, vestiu a roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto por seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. E disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho. Jacó
José morreu. Aí eu te pergunto, José morreu? A túnica era dele? Mas ele morreu? Mas Jacó? E Jacó? Está chorando luto, prejuízo, perda. Para Jacó, José morreu. Para Jacó, José é perda, é um prejuízo. Meu filho querido morreu. José morreu? Mas para Jacó ele está morto. Jacó rasga sua roupa e vive o luto durante muitos anos, pelo menos 13 anos. Jacó vive chorando, lamentando, se recusando a ser consolado, porque José, o seu filho amado, está morto. Prejuízo. José foi levado de si e Jacó se recusa a ser consolado. Mas no versículo de número 35, ele diz uma coisa maravilhosa, 36. E aí diz assim, a minha versão diz assim: enquanto isso, diga enquanto isso. Ah, você não está comigo? Diga enquanto isso. Diga enquanto isso. Os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Jacó está chorando porque José morreu. Para Jacó, José está morto. José não existe mais. A túnica é dele. O sangue parece ser de José. Jacó está triste. Ele não aceita a ser consolado. Ele não aceita ser consolado porque ele acredita que o seu filho já não existe mais. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Jacó chorava, imaginava que estava vivendo um grande prejuízo, enquanto Jacó lamentava e pensava que tinha perdido o seu filho, levaram e venderam José, e José está no Egito. E aí eu olho para esse texto e eu vejo Jacó chorando, igual você fica às vezes chorando, se lamentando, rejeitando ser consolado. Os filhos vêm, Jacó, me deixa chorar, eu perdi, não tem mais jeito, José está morto. E do outro lado Deus olha para Jacó e diz: meu filho, me ouve aqui que eu quero falar contigo. Jacó, eu quero falar contigo. Jacó, eu tenho uma notícia para te dar. Mas Jacó não quer ouvir, porque Jacó está triste. Jacó acha que perdeu, Jacó acha que teve um prejuízo, Jacó acha que seu filho está morto. Mas na verdade, enquanto Jacó contabiliza prejuízo, o Eterno está trabalhando em favor de Jacó e do seu projeto chamado José. Jacó, me ouve, Jacó. Eu quero viver. Meu filho está morto. Jacó, eu quero te falar. Quero falar contigo. Eu não quero ouvir ninguém. Jacó, eu tenho uma notícia para te dar. Não quero ouvir. Jacó, José, Jacó, Jacó, não quer ouvir. Dá uma sacudida nesse teu irmão e fala assim: oh, para de chorar. Diga assim para ele: Deus quer falar contigo. Diz para ele aí: Deus quer falar com você. Deus está tentando falar contigo, mas você não deixa ele falar. Ele está tentando falar, mas você não deixa. Você não deixa. Filemão lamenta a perda e o prejuízo por Onésimo. Mas quem disse que Onésimo se perdeu? Quem disse que José está morto? Quem disse? Diga assim: Deus é poderoso para transformar aparentes perdas em grandes lucros. Durante 13 anos, enquanto Jacó chora, Deus trabalha. Enquanto Jacó lamenta, Deus trabalha. Enquanto Jacó imagina um grande prejuízo, Deus está trabalhando no projeto de Jacó. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Enquanto Jacó chora e contabiliza o prejuízo, Deus está trabalhando no projeto chamado José.
enquanto Jacó imagina que é prejuízo, Deus está transformando aquele projeto num grande lucro. É só uma questão de dias, é só uma questão de tempo, porque o Senhor está terminando o que Ele começou a fazer num projeto chamado José, e daqui a pouquinho você vai receber a notícia. E era isso que Deus queria falar com Jacó, mas Jacó não ouvia. E aí Paulo escreve a Filemão e diz: Filemão, eu tenho que falar uma coisa contigo. Lembra de Onésimo? Se alguém fala de Onésimo para Filemão, ele diz: claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Que prejuízo! Que prejuízo! Que prejuízo! Que prejuízo! Não! Quem é fiel a Deus não contabiliza prejuízos. Ele vê Deus trabalhar naquilo que parece estar perdido e transformar em grandes lucros. E aí, você quer saber o que aconteceu? Gênesis capítulo 45, versículo 25, tem algo lindo nesse texto. E ele diz assim, 45, 25, eles saíram do Egito, e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó. Aqui já se passou todo aquele período em que eles se conheceram. José se deu a conhecer de seus irmãos, se apresentou, bababá, e agora José manda buscar seu pai. E aí eles voltam para casa e vão à casa de seu pai Jacó. E quando chegam lá, versículo 26, então lhe disseram, José está vivo. Diga comigo. José está vivo. Eles disseram isso para o Jacó. José está vivo. Você tem que gritar isso no ouvido de alguém hoje, porque tem gente achando que ele já está morto. Você tem que gritar isso no ouvido dele. Então, fala comigo, me ajuda aí. 1, 2 e... José está vivo. Já tem 13 anos que José morreu. Não! José está vivo. Não pode ser. Está vivo. Não pode ser. Está vivo. Estou dizendo para você. Ele está vivo. E aí começaram a contar. Aconteceu isso. Inclusive ele mandou esse pessoal todo aí para buscar o Senhor, para levar para o Egito. Quando eles começaram a ouvir isso, aí o versículo de número 26, o Jacó quase desmaiou quando ouviu tudo isso e não podia acreditar. Versículo 27. Porém, quando lhe contaram tudo o que tinha dito, e quando viu os carreiros que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado. E é aqui que tem um segredo de Deus para nós hoje. Quando os filhos vêm, Jacó não acredita. Mas quando ele percebe que é verdade, o ânimo dele muda. Diga para mim, Jacó viveu 13 anos como, hein, amados? Chorando, de luto, chorando. E agora ele ouve uma palavra que diz, não é assim, porque José está vivo. E quando ele ouve a palavra, ele fica animado. Em nome de Jesus de Nazaré, hoje você vai sair desse lugar animado por ouvir uma palavra de Deus. E a palavra do Senhor para você é essa: José está vivo. Jacó se anima, Jacó se levanta, ele se anima novamente. E aí o versículo 28 tem uma profecia para nós. E aí o versículo diz assim: e disse, já chega. Agora Jacó está dizendo, já chega, para de falar, chega, meu filho está vivo. Agora é José que acredita nisso. E se você não entender isso, você pode ir para casa pensando no que eu falei. Os filhos dizem para ele, José está vivo. Ele acha estranho, não pode ser. Ele ouve, não, de fato ele está vivo, ele se anima e agora é ele quem diz, José, meu filho está vivo. Eu acredito nisso. Essa é a grande diferença. Depois que você ouve uma palavra, ou você acredita ou não acredita.
Jacó acreditou. Então diga comigo: meu filho está vivo. Diga mais forte, diga: ele está vivo. E aí ele termina dizendo assim: quero vê-lo antes de morrer. Eu não vou morrer antes de ver o meu projeto vivo. Eu não vou morrer antes de ver José novamente. E você pode sair daqui hoje do mesmo jeito que você entrou, mas você pode receber essa palavra e ir para casa dizendo: José está vivo e eu não vou morrer antes de ver José. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez com o Filemão você contabilizava prejuízos, mas eu vim aqui para te dizer que em Deus não há prejuízo, porque o Senhor transforma aparentes prejuízos em grandes lucros. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, José está vivo. José está vivo. E só se você acredita nisso, só se você acredita nisso, hoje você vai dizer: eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra. E talvez eu tenha vindo aqui para orar por você, que precisa sair daqui dizendo: eu não vou morrer antes de ver esse projeto concluído, antes de ver José novamente, porque ele está vivo. Talvez você tenha vindo aqui para nós orarmos juntos, e se é isso que tem que acontecer, eu quero que você saia daí do teu lugar em nome de Jesus e venha aqui, eu quero orar contigo. Quem sabe você veio aqui para receber essa ministração, e se eu preciso orar com você hoje, sai daí rapidinho, vem para cá que eu quero orar contigo antes de terminar. Se é com você que eu tenho que orar hoje, se é por você que eu tenho que ministrar, sai daí em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse lugar como um profeta de Deus, e eu grito para você nesta noite: José não morreu, ele está vivo. Essa é a palavra de Deus para você. Esse projeto não morreu, ele está vivo. Se você crê nisso, se você recebe isso no teu coração, eu quero orar contigo também. Oh, aleluia! Jacó se reanima. Ele se reanima. Ele diz: já chega de tudo isso, porque agora eu sei que o meu Deus estava trabalhando em meu favor. E antes de eu morrer, quero ver meu filho. Essa é a palavra do Senhor para você. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Se puder, facilite. ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
Você achou mesmo que os projetos se perderam? Você achou mesmo que virou tudo pó, prejuízo? Não. Teu Deus te ama. Durante todos esses anos Ele está trabalhando por você. Eu vim neste lugar hoje para te trazer uma notícia. E tudo que você precisa é receber e comprar essa palavra. É acreditar no que o teu Deus te diz. José está vivo. José está vivo. E o projeto está muito melhor agora do que antes. E o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor vai fazer aquilo que Ele determinou. Porque Jó disse que quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Quando Ele decide fazer alguma coisa, Ele faz. Eu oro a Ti, meu Deus, nesta noite, pelos meus irmãos. Eu oro a Ti por cada uma dessas vidas que estão aqui. Eu declaro, meu Pai, milagres. 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 Eu declaro o Teu sobrenatural acontecendo agora.